Bom dia, pessoal. Tudo bem? A proposta do dia de hoje é fazermos exercícios sobre triângulos, tá? Então, eu selecionei alguns exercícios do livro didático de vocês. Os exercícios são 23, 24, 25, 26, 29 e 30, que estão localizados na página 80 e 81 do livro didático de vocês. Então, pessoal, vocês vão pausar o vídeo agora e tentar resolver esses exercícios. Espero que com sucesso. Após finalizar essa resolução ou tentativa, quando não conseguirem fazer os exercícios, peço que assistam ao vídeo para tentar entender as resoluções. Caso tenham entendido, ótimo. Caso ainda não tenham entendido, na próxima aula é só me pedir que eu refaço com vocês, tentando sanar todas as suas dúvidas. Bora lá? Bom, considerando que vocês pausaram o vídeo, tentaram fazer, vamos para a resolução. No triângulo equilátero da figura a seguir, determine o valor de x e y. Então, olha só, deixa eu só colocar a ponta da minha caneta aqui. Percebam que tem uma informação aqui importantíssima. Triângulo equilátero, tá? Quais são as características de um triângulo equilátero? Ter todos os lados com a mesma medida. Então, geometricamente, a gente representa assim, ó. Pode colocar um tracinho aqui e um tracinho aqui. Eu estou mostrando que essas medidas são todas iguais. O livro de vocês adotou dois tracinhos aqui, ó, em cada um deles. Tem algum problema? Nenhum. Você pode escolher quantos tracinhos você quiser, desde que a quantidade de tracinhos seja a mesma, né? Considerando que as três medidas são iguais. Bom, ainda considerando que esse triângulo é equilátero e as três medidas são iguais, eu poderia montar algumas igualdades. Exemplo, 2x mais 10 igual a 4x menos 50. Ou 2x mais 10 é igual a 2y menos 30. Ou 4x menos 50 é igual a 2y menos 30. Bom, dentre as três opções que são verdadeiras, já que o triângulo é equilátero e todos os lados são iguais, eu tenho uma que é mais atrativa, que é a primeira. Por que ela é mais atrativa? Porque ela apresenta apenas uma incógnita. Observe que nas outras duas aparecem duas incógnitas, e eu vou fugir de montar equações que tenham duas incógnitas. Fiquem atentos ainda. Tá? A gente vai sempre evitar colocar equações com duas incógnitas. Como eu já comentei em sala de aula, se você tiver uma equação com duas incógnitas, vai ser necessário ter mais uma equação para poder resolver o seu problema. E isso a gente vai ver só a partir do oitavo ano. Tá? Bom, então, escolhida a primeira equação, 2x mais 10 é igual a 4x menos 50. O 4x vem para a esquerda com sinal negativo, o 10 vai para a direita também com sinal negativo. 2x menos 4x dá menos 2x, menos 50 menos 10 dá menos 60. O menos 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. Tá? Lembrem-se que a divisão de números com o mesmo sinal, a resposta é positiva, e 60 dividido por 2 dá 30. Tá? Detalhe, o que é esse UC aqui? Esse UC é unidade de comprimento. Tá? Deixa eu só escrever aqui, ó. Unidade de comprimento. O que acontece, pessoal? Geralmente, nos exercícios, a gente tem destacado uma unidade de comprimento, metros, centímetros, quilômetros, tá? Nessa questão, não apareceu essa unidade. Então, abusando um pouco do formalismo, eu gosto de colocar sempre a unidade. Quando não tem, eu coloco a sigla UC, tá? Da mesma forma que quando estiver eu resolvendo um problema envolvendo áreas e não tem unidade, eu coloco o A de unidade de área ou o V no caso de volume, tá? É só uma questão de formalismo que eu gosto de utilizar. Tá? Mas o livro aqui ele não apresentou nenhuma unidade para a gente. Bom, feito isso, encontrado o valor de x, eu posso descobrir a medida de comprimento desse lado desse triângulo, multiplicando 2 vezes 30 mais 10. Ao fazer isso, 2 vezes 30, 60 mais 10, 70, tá? Eu descobri a medida deste lado, mas que é igual a esse lado e que é igual a esse lado. Ou seja, todos os lados têm a mesma medida, igual a 70, já que é um triângulo equilátero. Então, eu posso afirmar que 2y menos 30 também é igual a 70. Por que eu escolhi essa igualdade? Porque eu quero descobrir o valor de y agora. Tá? O 30 vai para a direita, vai ficar positivo, 70 mais 30 dá 100. O 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. Conclusão, x é igual a 50. O C, que é a unidade de comprimento. Ok? Próxima questão. O triângulo da seguinte figura é isósceles, de base AC. O valor de seus ângulos internos e o valor de x, ou calcule o valor dos seus ângulos internos e do x. Bom, vamos lá. Primeira coisa, isso aqui é base, tá?
Em um triângulo isósceles, a base é o lado diferente, ou seja, esse lado é igual a esse lado, mas esse aqui é diferente. Observe que eu coloquei um tracinho, aqui eu coloquei dois, tá? Mas, além disso, tá? Os ângulos da base são iguais. Então, esse ângulo A aqui, que é um dos ângulos da base, eu vou chamar de Y, e esse ângulo C eu também vou chamar de Y, porque no triângulo isósceles os ângulos da base são iguais. Né? Algo que a gente pode decorar. Triângulo equilátero, 3 lados iguais e 3 ângulos internos iguais. Triângulo isósceles, 2 lados iguais e 2 ângulos internos também iguais. Tá? Como esse ângulo se opõe a esse lado e esse ângulo se opõe a esse lado, eles se opõem a lados com a mesma medida, consequentemente, eles terão as mesmas medidas dos ângulos. Tá? Mas a gente pode decorar que é os ângulos da base. Feito isso, eu tenho um triângulo em que eu conheço o ângulo de 80 e outros dois que eu vou chamar de y. Bom, nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, eu posso escrever que y mais 80 é igual a 180. Tá? Vou passar o 80 para a direita, ele vai ficar negativo, e vou chamar y com mais y. Ou seja, 1y mais 1y, 2y. 180 menos 80 é 100. 2 vezes y igual a 100. Se você já percebeu qual número que multiplicado por 2 dá 100, que é o 50, você já pode colocar a resposta. Se não, o 2 que está multiplicando passa para lá dividindo. 100 dividido por 2 é 50. Então, já determinei o valor dos ângulos internos. Y50 e 80, tá? Eu não descrevi isso na resposta, não. Mas já está aqui bem claro. Bom, agora eu quero descobrir o valor de x. Como eu já mostrei no início, esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Então, a equação é essa. 2x menos 10 é igual a x mais 11. O 10 vai para a direita, fica positivo, o x vem para a esquerda, fica negativo. 2x menos 1x, x. 10 mais 11, 21. 21 unidades de comprimento. De novo, poderia ser metro, centímetro, decímetro, quilômetro, não importa. Tá? Bom, próxima questão. 25, é uma questão que a gente deve apenas, deixa eu colocar minha imagem para cá, classificar os triângulos quanto à medida de seus lados. A gente aprendeu duas classificações para cada triângulo, em relação à medida dos lados e em relação à medida dos ângulos internos, tá? Em relação à medida dos seus lados, são 3 possíveis. Equilátero, quando os 3 lados são iguais, e os 3 ângulos internos também são iguais. Isósceles, quando 2 lados são iguais e 2 ângulos internos também são iguais, chamados ângulos da base, e triângulo escaleno, quando os 3 lados são distintos e os 3 ângulos internos também são distintos. Então, aqui, ó, observe que, nesse caso, os 3 ângulos internos são distintos. Então, esse triângulo é escaleno. Esse daqui tem 2 ângulos iguais. Então, ele é um triângulo isósceles, porque ele vai ter 2 lados iguais, tá? E eu posso até afirmar, ó, esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Professor, eu não precisaria calcular esse ângulo aqui? Não, tá? Para verificar se ele é equilátero. Porque no triângulo equilátero, os 3 ângulos são iguais a 60, que é justamente o caso da letra C, tá? Esse é um triângulo equilátero. Só lembrando, pessoal, uma curiosidade, que todo triângulo equilátero também é isósceles. Por quê? Para ser isósceles, eu preciso ter 2 ângulos iguais, os ângulos da base. E o triângulo equilátero, se eu chamar isso aqui de base, ele tem. Ok? Bom, na letra D é mais fácil. Aqui eu já tenho as medidas de comprimento dos lados, 3 lados distintos, triângulo escaleno. 2 lados iguais, triângulo isósceles, e 3 lados distintos, triângulo escaleno. Ok? Questão 26. Agora, classificar em relação à medida dos ângulos. Para saber quais são as classificações, né? Vamos relembrar as classificações. Eu tenho um triângulo acutângulo, que tem ângulos agudos, somente ângulos agudos. Lembrando que ângulos agudos, tá? São ângulos que estão compreendidos entre 0 graus e 90, tá? A gente pode até representar assim, ó, um ângulo x, 0 é menor do que o ângulo x, que é menor que 90. Essa é uma forma matemática de representar isso, tá? Mas, como a gente não vai trabalhar com esse formalismo todo, a gente pode colocar aqui ângulos agudos, né? Estão entre 0 e 90. Lembrando que entre 0 e 90 não inclui nem o 0 nem o 90. 0 é um ângulo nulo e 90 é um ângulo reto. Ok? Então, esse primeiro triângulo aqui apresenta os 3 ângulos agudos. Consequentemente, ele é acutângulo. Pessoal, não pediu no exercício, mas ele seria acutângulo equilátero. Lembrando que todo triângulo tem 2 classificações, tá? Esse daqui, ó, ele tem um ângulo
reto. Então, ele é um triângulo retângulo. Retângulo e escaleno, porque os três lados são distintos. Tá? Para finalizar, esse triângulo aparece um ângulo obtuso, e aí o ângulo obtuso ele está compreendido entre... Não, ficou péssima a letra. 90 e 180. Lembrando que não pode ser nem 90 nem 180, porque 90 é um ângulo reto, 180 é um ângulo raso, tá? Como ele aqui apresenta o ângulo 120, esse triângulo é obtusângulo. Então, se apresenta um ângulo obtuso, ele é obtusângulo. Se apresenta um ângulo reto, ele é retângulo. E se apresenta ângulos menores que 90, ou seja, ângulos agudos, ele é acutângulo. Ok? De novo, aqui ele é acutângulo e equilátero, porque os três ângulos são iguais, então quer dizer que as três medidas dos lados também são iguais. Três lados diferentes, escaleno. Escaleno, retângulo. Aqui eu tenho um triângulo que tem dois lados iguais, então ele é isósceles e obtusângulo. Ok? Só para ampliar um pouquinho a nossa proposta aqui da questão. Em um triângulo retângulo, então já está afirmando que é retângulo, se um dos seus ângulos internos mede 41, qual é a medida do outro ângulo? Bom, vamos lá. Tem um triângulo retângulo, ângulo de 90 graus, um ângulo mede 41 e o outro eu não sei, vou chamar de x. Bom, nós já sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180. Então, x mais 41 mais 90 é igual a 180. O 41 mais o 90 é 131, que vai passar para a direita e vai ficar negativo. 180 menos 131 é 49. Aí você poderia falar, professor, eu não poderia dizer que x mais 41 é igual a 90? Sim. Por quê? Se a soma é 180 e eu já tenho 90 aqui, sobra 90 para distribuir para os outros dois. Tá? Ficaria muito mais simples fazer 90 menos 41. Não que ter feito isso foi difícil, tá? Mas, obviamente, essa conta ficou mais simples que essa. Próxima questão. Qual é o valor dos ângulos da base de um triângulo isósceles? Então, ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais, sabendo que cada um dos ângulos da base excede o valor do ângulo do vértice oposto à base em 60. Esse já é um exercício um pouquinho mais elaborado, por causa do texto. O texto confunde a gente um pouco. Então, vamos devagar. Eu tenho um triângulo. Esse triângulo ele é isósceles, tá? Se ele é isósceles, ele vai ter uma base, e eu vou ter um ângulo oposto à base. O ângulo oposto à base é o ângulo que está de frente para a base. Aí ele está falando o seguinte, esse ângulo, né, ou cada ângulo da base, né, dessa base aqui, que são dois ângulos, excede o valor do ângulo do vértice oposto em 60 graus. Bom, então se eu chamar o ângulo da base, desculpa, o ângulo oposto à base de x, esse ângulo da base vai exceder em 60 graus esse ângulo, ou seja, x mais 60. Como os ângulos da base de qualquer triângulo isósceles são congruentes, eu posso representar aqui também com x mais 60. Então, vou ler de novo para vocês entenderem a minha figura, porque depois que eu fiz a figura, eu acredito que facilitou demais a vida de vocês. Qual é o valor do ângulo da base? Tá? Eu quero saber o valor desses ângulos aqui, ó. O valor dos ângulos da base. Eles são iguais, tá? De um triângulo isósceles, sabendo que cada ângulo da base excede o valor do ângulo do vértice oposto à base em 60. Então, ele excede, ele supera, ele é maior 60 graus do que esse ângulo aqui. Tá? Bom, a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo é 180, então eu vou ter x mais 60, que é um ângulo, mais x, que é outro, mais x mais 60, que é outro ângulo, mais x, que é outro ângulo, é igual a 180. Ângulos da base, mais o ângulo se opõe à base. A soma dos três tem que dar 180, tá? Vou manter o x, esses 3x do lado esquerdo, e o 60, e 60 vai para o lado direito, ficando negativos, tá? Operações inversas. Do lado esquerdo, 1x mais 1x mais 1x é 3x, 180 menos 120 é 60. O 3 está multiplicando, passou para lá dividindo, 60 dividido por 3 é 20. Aí, pessoal, se fosse uma questão de múltipla escolha, provavelmente teria essa resposta lá, 20. E aí você marcaria feliz da vida e depois ia descobrir que errou. O famoso errei feliz, tá? Aquela questão que você faz, desenvolve ela toda, acha o resultado, olha o gabarito, está lá no gabarito o seu resultado. Você vai lá e marca, e depois, super feliz da vida, fica super triste porque errou, tá? Nesse caso, eu tenho que prestar atenção na pergunta. O que ele está perguntando? Sabendo que, não, qual é o valor dos ângulos da base? O valor dos ângulos da base são x mais 60. E x mais 60 é igual a 80. Por quê? Porque x é 20, mais 60 é igual a 80. Tá? Então, pessoal, é muito importante
principalmente vocês que estão no ensino fundamental, a marcar a pergunta, tá? Para vocês já criarem foco no que vocês querem. Isso vai valer agora e no ensino médio vocês vão aprimorar essa ideia. Ok? Pessoal, que a beleza da vida ilumine essa manhã, para que você tenha um dia lindo como merece. Muito obrigado, fiquem com Deus, tenham um excelente dia, tá? E até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.